Fala galera, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o terceiro episódio da Lei 13.709, que trata sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, famosa LGPD. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e deixar o seu comentário aí embaixo. Galera, vamos lá. Artigo 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais que serão tratados exclusivamente dentro do órgão estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas. Parágrafo 1º. A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa de que trata o caput deste artigo, em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais. Parágrafo 2º. O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput deste artigo, não permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiro. Parágrafo 3º. O acesso aos dados de que trata este artigo será objeto de regulamentação por parte da autoridade nacional e das autoridades da área de saúde e sanitárias, no âmbito de suas competências. Parágrafo 4º. Para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. Seção 3. Do tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes. Artigo 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente. Parágrafo 1º. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Parágrafo 2º. No tratamento de dados de que trata o parágrafo 1º deste artigo, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para exercício dos direitos a que se refere o artigo 18 desta lei. Parágrafo 3º. Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e, em nenhum caso, poderão ser repassados a terceiros sem consentimento de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o parágrafo 1º deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais além das estritamente necessárias à atividade. Parágrafo 5º. O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas essas tecnologias disponíveis. Parágrafo 6º. As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com o uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança. Seção 4. Do término do tratamento de dados. Artigo 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada. Inciso 2. Fim do período de tratamento. Inciso 3. Comunicação do titular.
inclusive no exercício do seu direito de revogação do consentimento, conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 8º desta lei, resguardado o interesse público, ou, inciso 4, determinação da autoridade nacional quando houver violação ou disposto nesta lei. Artigo 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades autorizadas a conservação para as seguintes finalidades. Inciso 1. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Inciso 2. Estudo por órgão de pesquisa garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. Inciso 3. Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta lei, ou, inciso 4, uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro e desde que anonimizados os dados. Capítulo 3 dos direitos do titular. Artigo 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta lei. Artigo 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição. Inciso 1. Confirmação da existência de tratamento. Inciso 2. Acesso aos dados. Inciso 3. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Inciso 4. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta lei. Inciso 5. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial. Inciso 6. Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no artigo 16 desta lei. Inciso 7. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados. Inciso 8. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Inciso 9. Revogação do consentimento, nos termos do parágrafo 5º do artigo 8º desta lei. Parágrafo 1º. O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional. Parágrafo 2º. O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ou disposto nesta lei. Parágrafo 3º. Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de representante legalmente constituído, a agente de tratamento. Parágrafo 4º. Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o parágrafo 3º deste artigo, o controlador enviará ao titular resposta em que poderá: inciso 1. Comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o agente, ou, inciso 2. Indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência. Parágrafo 5º. O requerimento referido no parágrafo 3º deste artigo será atendido sem custos para o titular, nos prazos e nos termos previstos em regulamento. Parágrafo 6º. O responsável deverá informar, de maneira imediata, aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado de dados a correção, a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados para que repitam o idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação seja comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional. Parágrafo 7º. A portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso 5 do caput deste artigo não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador. Parágrafo 8º. O direito a que se refere o parágrafo 1º deste artigo também poderá ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor. Artigo 19. A confirmação de existência ou em acesso de dados pessoais deverão ser providenciados, mediante requisição do titular. Inciso 1. Em formato simplificado, imediatamente, ou, inciso 2, por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 dias,
contado da data do requerimento do titular. Parágrafo 1º. Os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso. Parágrafo 2º. As informações e os dados poderão ser fornecidos a critério do titular. Inciso 1. Por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim. Ou, inciso 2, sob forma impressa. Parágrafo 3º. Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em um contrato, o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais, observados os segredos comercial e industrial, nos termos de regulamentação da autoridade nacional, em formato que permita sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento. Parágrafo 4º. A autoridade nacional poderá dispor de forma diferenciada acerca dos prazos previstos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo para os setores específicos. Artigo 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. Parágrafo 1º. O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial. Parágrafo 2º. Em caso de não oferecimento de informações de que trata o parágrafo 1º deste artigo, baseado na observância de segredo comercial ou industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 21. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo. Artigo 22. A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente, acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva. Galera, é isso aí. Esse foi o terceiro episódio da Lei número 13.709, que trata sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Galera, se você curtiu esse episódio, deixe seu like, deixe sua inscrição, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e deixe aí embaixo o seu comentário. Até a próxima, galera. Um forte abraço. Tchau!